Harry Kane terminou a temporada 2024-25 mais uma vez entre os grandes artilheiros do futebol europeu. O atacante inglês não conseguiu repetir o título da Bota de Ouro conquistado na temporada anterior. Mas seus números pelo Bayern de Munique mostraram que ele continua sendo um dos centroavantes mais eficientes do futebol mundial. Foram 26 gols na Bundesliga. Um número que, à primeira vista, pode parecer inferior aos 36 gols marcados na temporada anterior. Mas quando analisamos o contexto, a marca ganha ainda mais importância. Kane terminou a corrida pela Bota de Ouro Europeia na 5ª posição, com 52 pontos. O prêmio ficou com Kylian Mbappé, que marcou 31 gols pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol e alcançou 62 pontos. Mesmo sem repetir a conquista individual, Kane encerrou mais uma temporada em alto nível. E dessa vez existe algo ainda mais importante para o atacante inglês: ele finalmente conquistou a Bundesliga. Durante muitos anos, Harry Kane foi conhecido como um dos melhores jogadores do mundo sem um grande título de clubes em sua carreira. No Tottenham, o atacante construiu uma história impressionante. Marcou centenas de gols, quebrou recordes e se tornou um dos maiores artilheiros da história da Premier League. Mas havia uma pergunta que acompanhava sua carreira: quando Kane conquistaria seu primeiro grande título? A resposta começou a aparecer quando ele decidiu deixar a Inglaterra e aceitar um dos maiores desafios de sua carreira: jogar pelo Bayern de Munique. A transferência chamou a atenção do mundo do futebol. O Bayern era uma equipe acostumada a conquistar títulos e precisava de um atacante capaz de assumir o protagonismo deixado por grandes jogadores que haviam passado pelo clube. Kane parecia ser o nome perfeito. E sua primeira temporada na Alemanha foi suficiente para confirmar isso. Em 2023-24, o atacante marcou 36 gols na Bundesliga e conquistou a Bota de Ouro Europeia. Foi uma temporada individual extraordinária. Mesmo assim, o Bayern terminou o campeonato sem o título. Para Kane, aquela situação foi curiosa. Ele havia conquistado um dos maiores prêmios individuais de sua carreira, mas continuava sem um grande troféu coletivo no clube. A temporada seguinte trouxe uma mudança. Em 2024-25, o Bayern voltou a conquistar a Bundesliga. O atacante continuou aparecendo nos momentos decisivos e mostrou que sua capacidade de finalização permanece entre as melhores do mundo. Mas a corrida pela Bota de Ouro Europeia foi extremamente competitiva. Kylian Mbappé terminou no topo. O francês marcou 31 gols na La Liga e alcançou 62 pontos. Mohamed Salah ficou com 58 pontos, depois de marcar 29 gols pelo Liverpool. Viktor Gyökeres marcou 39 gols pelo Sporting, mas terminou com 58,5 pontos. Robert Lewandowski marcou 27 gols pelo Barcelona e ficou com 54 pontos. Logo atrás, apareceu Harry Kane. 26 gols. 52 pontos. Quinto colocado. A classificação mostra como o futebol europeu possui uma disputa cada vez mais intensa entre grandes goleadores. Kane não estava competindo apenas contra os atacantes da Bundesliga. Ele estava disputando contra alguns dos maiores nomes do futebol mundial: Mbappé, Salah, Lewandowski, Gyökeres, todos com números extraordinários. E Kane novamente estava entre eles. Essa regularidade talvez seja uma das características mais impressionantes de sua carreira. O inglês não depende exclusivamente de velocidade ou força física. Seu jogo é baseado principalmente em inteligência,
Kane sabe se posicionar, sabe quando atacar o espaço, sabe quando recuar para receber a bola, e sabe exatamente onde estar quando uma oportunidade aparece dentro da área. Essa inteligência faz com que ele continue extremamente perigoso, mesmo depois dos 30 anos. Além disso, Kane possui uma característica que diferencia seu futebol de muitos outros centroavantes. Ele também participa da criação. O atacante pode sair da área, receber entre as linhas e encontrar companheiros com passes precisos. Isso faz com que seja muito mais difícil para os defensores preverem seus movimentos. Se um zagueiro permanece próximo da área, Kane pode recuar. Se o defensor decide acompanhá-lo, abre espaço para outros jogadores. Se deixa Kane livre, o inglês pode receber e finalizar. É justamente essa combinação que tornou o atacante tão valioso para o Bayern. Na temporada 2024-2025, o Bayern voltou a contar com Kane como uma das principais referências ofensivas. O atacante não precisava marcar em todas as partidas para influenciar o jogo. Sua presença já mudava a maneira como os adversários defendiam. 2 defensores poderiam ser atraídos para perto dele. Isso criava espaço para os companheiros. Em outros momentos, Kane recebia a bola em condições favoráveis e fazia aquilo que sabe fazer melhor: finalizar. Por isso, seus 26 gols precisam ser vistos além da simples estatística. Eles representam consistência, representam adaptação e representam a capacidade de permanecer entre os melhores, mesmo em uma temporada em que não foi o principal artilheiro da Europa. Também é importante lembrar que Kane já havia conquistado a Bota de Ouro europeia na temporada anterior. Em 2023/24, seus 36 gols na Bundesliga foram suficientes para colocar seu nome no topo da classificação. A conquista confirmou uma coisa que muitos já sabiam: Harry Kane não era apenas um grande goleador da Premier League. Ele poderia produzir números extraordinários em outro país, outro campeonato e outro estilo de futebol. A mudança para a Alemanha não diminuiu seu rendimento. Pelo contrário, Kane rapidamente se tornou uma das principais figuras do Bayern. Sua adaptação foi tão rápida que em pouco tempo ele já estava quebrando marcas e acumulando gols. A temporada 2024-25, portanto, deve ser vista como uma continuação dessa história. Não foi uma repetição perfeita dos números da temporada anterior, foi diferente. Mas também teve uma conquista que Kane desejava há muitos anos: o título nacional. Para um jogador que passou grande parte da carreira sendo questionado pela ausência de troféus, esse momento representa uma mudança importante. Agora, Kane pode olhar para trás e dizer que conseguiu conquistar a Bundesliga. Mas certamente não pretende parar por aí. A Liga dos Campeões continua sendo um dos maiores objetivos de sua carreira. Agora, vestindo a camisa do Bayern, Kane tem novamente a possibilidade de buscar o troféu mais importante da Europa. E a experiência acumulada ao longo dos anos pode ser fundamental. Ele já disputou grandes partidas, já enfrentou alguns dos melhores clubes do mundo, já marcou gols em fases decisivas. Agora, possui também a experiência de atuar por um clube que está constantemente entre os favoritos. O Bayern espera que Kane seja um dos jogadores capazes de liderar essa busca. E quem sabe que os próximos anos podem ser decisivos. Aos 31 anos, ele ainda possui tempo para conquistar outros títulos e estabelecer novos recordes. Sua carreira internacional também continua sendo uma parte importante de sua história. Pela seleção da Inglaterra, Kane se tornou uma referência. Ele assumiu a responsabilidade de marcar gols e liderar o ataque em grandes competições. Embora ainda não tenha conquistado um grande título com a seleção inglesa, seus números individuais são impressionantes. Isso reforça uma característica que acompanha sua carreira: Kane quase sempre está entre os melhores goleadores.
Talvez seja por isso que a temporada 2024-2025 não possa ser considerada uma temporada de fracasso individual apenas porque ele não ganhou a bota de ouro europeia. Muito pelo contrário. Ele terminou entre os 5 melhores, marcou 26 gols, conquistou a Bundesliga e continuou sendo uma das principais referências ofensivas do Bayern. Além disso, sua primeira bota de ouro europeia continua sendo uma prova de sua capacidade de atingir números extraordinários. A possibilidade de conquistar uma segunda ainda existe. A competição será difícil. Novos talentos surgem todos os anos. Mbappé continuará brigando pelo topo. Gyökeres e outros atacantes também estarão na disputa. Lewandowski continua sendo uma ameaça. Salah também provou que pode permanecer entre os melhores. Mas Kane já mostrou que consegue competir com todos eles. A temporada 2024-2025, portanto, não foi sobre uma nova bota de ouro. Foi sobre algo diferente. Foi sobre consolidar a carreira de Kane na Alemanha. Foi sobre conquistar finalmente a Bundesliga. Foi sobre manter uma média de gols que poucos atacantes conseguem alcançar. E foi sobre mostrar que o inglês ainda tem muito futebol pela frente. O próximo capítulo promete ser igualmente interessante. Depois de conquistar seu primeiro título alemão, Kane terá novos objetivos: mais gols, mais recordes, mais troféus. E principalmente, a busca por títulos que ainda faltam em sua coleção. A bota de ouro europeia de 2023/24 já faz parte da história. A temporada seguinte acrescentou mais 26 gols à sua trajetória na Bundesliga e mais um título nacional ao seu currículo. Talvez a segunda bota de ouro venha no futuro. Talvez outro atacante consiga novamente terminar à frente. Mas uma coisa já está comprovada. Harry Kane não foi ao Bayern apenas para marcar gols. Ele foi para construir uma nova fase de sua carreira. E até agora, essa decisão mostrou-se acertada. O atacante inglês chegou à Alemanha carregando a responsabilidade de ser o goleador de um dos maiores clubes do mundo. Respondeu com gols, respondeu com regularidade, e agora também responde com títulos. A temporada 2024-2025 terminou sem uma segunda bota de ouro europeia para Kane, mas terminou com algo que talvez tivesse ainda mais significado para ele: um troféu coletivo, a Bundesliga. E para um jogador que passou tantos anos sendo questionado pela falta de títulos, essa conquista representa o início de uma nova narrativa. Harry Kane continua marcando, continua vencendo. E continua perseguindo novos objetivos. Aos 31 anos, o atacante ainda está longe de escrever a última página de sua história.